Sejam muito bem-vindos ao podcast Terapia a Bordo. Eu sou a doutora Clarice Pérez. E eu sou Marina Guedes. Embarque com a gente nesse projeto. Feito especialmente para promover a saúde mental. Bem-vindos a mais um episódio do Terapia a Bordo, o nosso podcast, feito especialmente para vocês, junto com a Marina Guedes. Bom dia, Marina. Oi, Clarice. Olá, ouvinte que nos acompanha aqui. Boa noite aqui de Itália, né, Clarice? Eu tô com 8 horas na sua frente, ou 9, não me lembro agora, mas tá um breu aqui total, então boa noite. Que alegria estar aqui novamente fazendo terapia a bordo. Isso aí, muito obrigada a todos os nossos ouvintes participando com a gente. Obrigado, Marina. E vamos lá, do que a gente vai conversar hoje, Marina? Bom, o tema de hoje eu acho que, com certeza, se não tiver alguma direta ligação com você que está nos ouvindo, muito provavelmente você conhece alguém ou alguém da sua família que esteja passando por alguma situação relacionada ao que a gente vai falar hoje. São os excessos, na verdade, relacionados ao uso intenso das telas, né? Celular, tablet, iPad, tudo isso todas essas tecnologias, o que está acontecendo com a gente por usar tanto essas tecnologias que teoricamente seriam para facilitar as nossas vidas, né? Como você pode então complementar aqui, psicóloga, neurocientista. Bom, como a gente está fazendo a nossa terapia, né? A terapia a bordo ao vivo e aqui da Marina, às vezes teremos interrupções naturais, como agora acabou de passar o helicóptero. Eu já tô vendo que o vizinho vai sair com a lancha dele, então já vai fazer um barulhinho, mas é isso aí, né? Faz parte desse nosso projeto, que é trazer para vocês informação sobre saúde mental, sobre o meu trabalho, e como isso influencia e como é importante a gente entender o que passa na mente humana, na psicologia, né, do ser humano, no comportamento do ser humano, não só nos transtornos que eu sou especialista, que é o TDAH e o autismo, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade e o autismo, não só com crianças e adolescentes, que eu sou especialista, mas também com as suas famílias, os adultos, né? E falar hoje sobre um tema que eu e a Marina já conversamos algumas vezes e que é preocupante, né? Não só para famílias, mas para os profissionais ligados, profissionais como eu, psicólogos, neurocientistas, psiquiatras, né? Profissionais da área da saúde mental, preocupados com o uso excessivo das telas, né? A gente vai resumir telas, a Marina falou bem, que são todas essas, principalmente o celular, né? Mais horas de uso. Também aqui no Terapia a Bordo a gente vai sempre estar trazendo um livro como referência, alguns, né? Mas nesse caso hoje a gente vai trazer um livro específico que eu tô acabando de ler essa semana. Na verdade, revisando, já acabei de ler, estou revisando, que para mim é um dos melhores livros porque ele é um neurocientista como eu, francês, o Michel Desmourget, assim, eu penso que é assim, né, que se pronuncia Desmourget, ou Dermourget, porque é francês, e ele traz nesse livro 100 páginas de referência científica, bibliográfica, de estudos científicos baseados em tudo que ele está comentando sobre o quanto o uso excessivo das telas, está influenciando na nossa saúde em geral, mas principalmente na nossa saúde mental, que é o que a gente está trazendo aqui na Terapia a Bordo. Isso. Se apresenta então, pessoal, o nome do livro completo, fala um pouquinho aí dessa obra que você tá revisando e tá tratando hoje com a gente aqui no Terapia a Bordo. Tá, eu tô mostrando aqui para vocês o livro, tá? E já teve vários prêmios, é a fábrica dos cretinos digitais, os perigos, né, das telas para os nossos filhos,
Então ele traz, como eu já falei, aqui está o livro, depois vai estar também disponível, né, Marina, sempre no Spotify ou no Instagram, no YouTube, a referência, né, detalhes da referência do livro. Então ele está trazendo justamente todas as pesquisas que estão comprovando nos últimos 10 anos ou 15, vamos dizer, que o celular, que a gente está com um uso excessivo do celular, comprovando o quanto está sendo prejudicial para nós, né? E não ao contrário, como é tão a propaganda, né? A propaganda de que estamos com crianças, adolescentes, estamos mais inteligentes porque estamos usando mais, por exemplo, o celular. Então isso não é verdadeiro, né? Tanto que já temos casos e alguns neurocientistas bem especialistas, espertos nisso, também já estão verificando, como casos como na Suécia, né? Já está proibido o uso de qualquer tela, telas, né? Para o uso na sala de aula, na escola, não pode mais entrar um celular, não é usado celular, os professores não usam mais telões, nem tablets para ensinar as crianças. Então, isso é a realidade, né? A realidade é que não está nos fazendo bem, nós não estamos mais inteligentes, eu não tenho menos pacientes, eu tenho mais trabalho. E eu tenho mais problemas, né? E esses problemas estão ligados com outros transtornos mentais que talvez não se desenvolvessem ou não acontecessem se essa criança ou esse adolescente tivesse hábitos saudáveis, né? Como o esporte, a prática de esporte, como a alimentação saudável, como estar com os amigos na vida real, né? Não virtualmente. E quanto impacta, né, o nosso comportamento de forma negativa, os likes, se você está me vendo mais ou menos, se eu estou sendo apreciado por você ou não, as críticas, né, as críticas que são recebidas, os haters, né, aqueles que chamam de haters, pessoas que te odeiam, que mandam críticas, como isso afeta negativamente, né, os meus pacientes, mas de forma geral, principalmente os meus pacientes, né, levando nós ficamos mais suscetíveis, mais expostos a desenvolver depressão, ansiedade, transtornos de personalidade, ou seja, não está fazendo o que a propaganda diz, que é nos fazendo nós pessoas melhores, né? Marina? E você sabe que uma coisa que eu estava pensando, né, nas nossas conversas pré-gravação, a gente tem então esse avanço tecnológico, né, tudo que você, em termos de informação, antigamente eram as enciclopédias, né? A pessoa ia lá, consultava nas enciclopédias, ou então ia à biblioteca, e hoje em dia está tudo no telefone ou então no computador. Como é que faz, Clarice, para dosar isso? Porque se os nossos recursos educativos cada vez menos são os livros e mais as telas, como é que a gente pode ter uma vida equilibrada se a fonte de informação, se a ferramenta para essas informações são as pequenas telas que nos condicionam a essas posturas erradas, essa coluna doendo depois de horas deitada lendo o telefone? Uhum. O que a gente pode fazer para lidar com isso? Eu me pergunto seriamente isso, porque eu acho que é muito contemporâneo e preocupante ao mesmo tempo. Uhum. Bom, a questão, claro, física, né? Vamos pensar nós como um sistema
neurobiológico completo, né? Vamos falar de todo o ser humano, não só a parte física que está comprometida, né? Mas também, claro, a gente está falando aqui de saúde mental, o nosso comportamento, o nosso cérebro, principalmente, a gente já sabe, né? E nesse livro está trazendo bastante informação de quanto está sendo afetado o próprio desenvolvimento físico, né? Digamos assim, biológico, neurobiológico do cérebro. Né, de hipotrofia, né, de determinadas regiões do cérebro que a gente usaria, por exemplo, para desenvolver, para ter uma vida mais eficiente, mais eficaz, mais inteligente, mais dinâmica, mais motivada. Então, o controle, né, tua pergunta basicamente é controlar, né, a gente tem que controlar o uso. Porque o estimulante que é as telas principalmente para nossa visão e audição, é uma hiperestimulação que infelizmente não tem concorrência, né? Porque quando você fica usando, por exemplo, 2, 3 horas de celular, é difícil você retornar para uma atividade tão importante e tão enriquecedora para o nosso cérebro, que é a leitura de um livro, não em um iPad, não em uma tela que está com os pixels e as luzes e a cor constantemente, né, estimulando a nossa visão, a nossa audição, enfim, um estímulo que não dá para um livro, por exemplo, competir. Mas a função que nós fizemos no nosso cérebro de uma leitura de um livro, ela é insubstituível para o nosso crescimento e desenvolvimento e para a nossa saúde cerebral. Então, por exemplo, praticar um esporte é insubstituível, né? Mesmo que você jogue um jogo que você está fazendo alguns movimentos, mas está usando a tela, não é a mesma coisa que você está jogando, por exemplo, sem nenhuma tela, jogando aquele esporte, né? Praticando aquele esporte. Então, o que está tendo uma confusão, eu acredito, de todos nós, é achar que essa informação virtual, que toda essa entrada de comunicação virtual das telas substitui o que nós já tínhamos como seres humanos e chegar até aqui, que é muito enriquecedor. Então a gente não pode perder de vista o importante que é você, por exemplo, estar conversando com alguém. Na realidade, você está na minha frente conversando comigo. Quando eu estou na frente de alguém conversando ou tendo uma relação social, eu estou fazendo uma série de leituras, meu sistema, meu corpo inteiro, meu cérebro, todos os meus sentidos estão fazendo essa leitura constante, dinâmica, enriquecedora para o meu desenvolvimento como ser humano, mas principalmente para a minha saúde mental. E eu não faço isso mesmo que eu esteja numa sala de reunião com muitas pessoas, se eu estou usando uma tela. Então tem um empobrecimento incrível aí. Então o controle, saber usar, né? Eu sempre digo para os meus pacientes, para os meus próprios filhos, você tem que usar a tecnologia e não a tecnologia usar você, que é o que está acontecendo agora. A tecnologia está nos usando, nós estamos passando a dedicar a nossa vida, a nossa felicidade, a nossa alegria, o nosso ser, o nosso bem-estar ao que o telefone ou aquele aplicativo ou aquela comunicação, o que ela vai me dar. Aí eu passo a me reintegrar como ser humano. Então não é isso. Para isso a gente está aqui hoje e vai estar conversando com vocês no Terapia a Bordo, porque isso é o oposto. A gente está fazendo o oposto e isso está sendo extremamente prejudicial para nós, para o nosso desenvolvimento. Esse assunto com certeza não vai terminar aqui nesse episódio de hoje. A gente se preocupa em trazer pautas pertinentes e atuais, então esse tema com essa dimensão, com certeza a Clarice
mais de uma vez explanar e esclarecer, né? Um assunto que é tão importante, porque a gente vê tanta gente com depressão, como você falou, essa ansiedade, a depressão são duas coisas que o pessoal comenta que são as doenças dessa nossa do momento, né? Os problemas gravíssimos ocasionados por esse descontrole, essa falta de ponderação em como usar essas tecnologias que foram criadas teoricamente para nos facilitar a vida. Exatamente. Quando nós somos seres humanos, nós somos seres sociais, né? E nós temos necessidades básicas do nosso desenvolvimento ótimo, né? Do nosso desenvolvimento de uma boa para excelente performance. Então, dentro dessas nossas necessidades, dentro de ser feliz, de estar conectado, de estar alegre, de estar íntegro, né? Na nossa integridade como ser humano, é importante que a gente faça uso, né, desses recursos para nosso benefício, tá? Isso já está claro aqui pra gente. E a experiência, ela nos dá isso, né? Você experimentar e ter todo esse desenvolvimento que eu expliquei anteriormente da experiência em si. Quando você está com o telefone na mão ou quando você está em excesso, a gente está sempre falando do excesso, mas mesmo o que é o excesso, né? O excesso é mais de 2 horas de uso. Isso já é um excesso, né? De telas em geral, por dia. Contando que 16 horas nós estamos acordados, às 24, né, em média. Contando, nós podemos falando, mas já tem muita informação sobre, né, a energia que é usada para conectar essa antena que estão distribuídas em volta, né, do planeta para estar conectado, o quanto as ondas eletromagnéticas influenciam no nosso energia que está rondando o nosso corpo, mas também nosso cérebro, né? Porque o cérebro, ele é líquido, química, né? E energia, elétrico, né? Então as nossas ondas também estão sendo influenciadas quando você tem o celular perto do coração, perto da cabeça, muitas horas conectado falando, ou muito próximo da tua cabeça, muito próximo do teu corpo, partes importantes do corpo, bolso. Então, tirando essa parte, digamos, física, né, que é toda como estar o telefone conectado a nós, né, que é negativo, já sabemos também, que inclusive quando eu escrevi meu segundo livro, o primeiro livro que foi traduzido para o português, eu já tinha trazido informação científica de que a televisão causa desidratação, desidrata nosso corpo muitas horas de tela. Ou seja, então, nessa reavaliação em 2023, é muito mais, a balança está pesando muito mais para o lado negativo das nossas funções cerebrais, nossas funções psicológicas, psiquiátricas, mentais, do que positivos. Então, se eu estou excedendo, isso está excedendo também o negativo, como tu está falando, e a gente está perdendo, né? Porque nós somos uns seres nos reconectando e conectando constantemente. As nossas neuronas, né? Bilhões de conexões neurais, elas estão se refazendo, se podando, né? A gente fala podando e reconectando constantemente com a nossa experiência. Então, o que a gente está fazendo, né? Com toda essa nossa maquinária maravilhosa que é o cérebro e que é nós, seres humanos, né? O que a gente está... como a gente está colocando e focando uma coisa tão empobrecedora do que nós somos, né? Enquanto seres humanos, física, psíquica, mentalmente, né? E também espiritualmente, o que nós estamos fazendo com nós mesmos, constantemente conectados a uma máquina que está nos dizendo o que nós devemos fazer, como nós devemos agir, como nós devemos nos comportar, e estamos nos afastando de quem nós somos, né? Que é uma
fonte base da terapia psicológica ou neuropsicológica, que é você conhecer a si mesmo, né? Despertar da sua autoconsciência. Então, quanto a gente está se afastando quando a gente conversa sobre os temas do uso excessivo das telas, né, no nosso dia a dia. Você comentou em um outro momento, enquanto a gente conversava, sobre a natureza do ser humano que não é multitarefas, né? Tem até aquela brincadeira de que os homens não são naturalmente multitask, né? Multitarefas. Já as mulheres, elas têm essa capacidade, em teoria, né? Em jargão aí, de fazerem mais de uma coisa ao mesmo tempo. E esse uso intenso do celular, por exemplo, que te direciona para uma página, na sequência você nem sabe mais o que você estava procurando, a falta de concentração, né, na verdade, que ocasiona. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, Clarice. Tá. Bom, a gente tem que entender, Marina, que tem um objetivo maior por trás de toda essa tecnologia, que é econômico. É manter você conectado, certo? Não está considerando você. Está considerando quanto está fazendo de tudo para que a gente fique cada vez mais conectado. Não é para que nós sejamos mais inteligentes ou que sejamos cidadãos do mundo mais conscientes sobre a justiça do mundo, sobre as coisas que temos que modificar, sobre todo o trabalho árduo que tem que ser feito, né, na sociedade, no mundo. Não é para isso. Porque nós estamos, só para dar um exemplo muito rápido, mas nós estamos aí já participando é a Segunda Guerra, então em menos de 2 anos, e você não vê que estamos conscientes de que isso tem que ser parado, né? Por quê? Porque a tela, ela cada vez nos distrai mais, distrai, e isso é contrário ao que a gente precisa, que é a atenção. Justamente o que você falou. O que nós precisamos para nos desenvolver como seres humanos, seres inteligentes, tanto a linguagem, a interação social, é a atenção, né? A nossa memória. Então tudo isso está sendo bombardeado pelo uso excessivo das telas. Claro que tem coisas positivas, óbvio, nós estamos aqui fazendo terapia a bordo, usando tecnologia, né? Vamos colocar em Spotify e YouTube, ok. Mas quando você controla isso, quando você usa isso em seu benefício, que é controle, ter poucas horas de uso no que você segue, no que você vê, no tempo que você está tirando foto, no tempo que você está gravando alguma coisa, no tempo que você está ouvindo uma informação de outro lado do mundo, no tempo que você está se comunicando com alguém do outro lado do mundo, que seja curto tempo, que não seja o nosso tempo maior nesse uso, porque então a gente está comprometendo, como tu me acabas de perguntar, a atenção. A gente necessita atenção, a gente necessita desenvolver nossa capacidade de resiliência, nossa capacidade de sermos mais efetivos, mais fortes, mais poderosos, nosso poder interno. A gente está entregando o nosso poder de ser humano para poucas e grandes e megas empresas, diria que poucas pessoas, uma porcentagem muito mínima de pessoas no mundo que estão com o poder, que é o poder econômico, que não usam, né? Porque uma das críticas feitas nesse livro, e todos os livros que falam sobre isso, os filhos de quem criou, ou de quem está criando toda essa tecnologia, são proibidos de usar. Então é interessante, né? Interessante que os próprios filhos de Silicon Valley, que é um dos centros, né, de desenvolvimento da tecnologia, são proibidos. As escolas em Silicon Valley, que está aqui algumas horas de mim, não podem usar celular dentro dessas escolas. São escolas Waldorf, são escolas de filosofia, são escolas para pensadores, são escolas para criatividade, são escolas que tu está desenvolvendo arte, são escolas que tu está em contato com os animais, são escolas que tu está plantando a tua própria comida, que tu está aprendendo a fazer o quê? A ter poder. Qual poder? Poder sobre você mesmo.
Mas são poucos que estão desenvolvendo esse poder, são os filhos de quem já está no poder. Bom, a gente está criando tudo isso, mas não serve para os nossos filhos, por que será? E se serve para os seus filhos, é controlado. Né? Não vamos dar nomes aqui para as maiores empresas do mundo, mas é um controle, porque essas pessoas, eu falo para os meus pacientes, elas estão vivendo. Os donos das maiores empresas de tecnologia e de propaganda e de marketing e de Facebook, Instagram, qualquer outro tipo de tecnologia, os próprios carros que você está conectado numa tela, você já não está mais nem olhando no carro, você está dormindo dentro de um carro já. Então a parte negativa ela não é mostrada, óbvio, não tem interesse para isso, porque o interesse é único, exclusivo, domínio e dinheiro. Então isso a gente tem que, isso é um despertar social também. Terapia a bordo traz isso, a gente está conectado, né, com tudo isso. A saúde mental, ela não é eu estou bem e você, meu vizinho, está como, de qualquer jeito você pode estar mal. Não, porque se eu tenho pessoas que estão doentes mentalmente, vão afetar a minha vida, óbvio, né? Muita coisa pra gente conversar, mas é ter essa consciência de nós mesmos e do mundo. Então, se você não tem tempo para ler, se você não tem tempo para fazer silêncio, meditar, se você não tem tempo para velejar, se você não tem tempo para, não sei, Marina, me diz aí o que tu ama fazer, para fazer um hiking. Se tu não tem tempo... As montanhas. Isso, para sentar na frente das suas montanhas e olhar e tomar um chá, um café. Se você não tem tempo para olhar para o seu parceiro, para o seu filho, se você não tem tempo para olhar para o seu filho, porque você está usando mais de 6 horas por dia de celular, então que sociedade, que mundo, como que a gente está tratando a nossa própria saúde mental, de quem está ao nosso redor e o mundo? O que nós vamos esperar do futuro? Ou do próprio presente que a gente está vivendo agora? Né? Isso aí. É uma sociedade doente, nós estamos doentes, é uma sociedade doente. Uma sociedade doente é fácil você dominar. Né? É fácil você manter dominada e manter doente, é fácil, né? Vá no hospital, eu trabalho no hospital, na clínica, se você vê uma pessoa saudável e uma pessoa doente, qual é a pessoa mais fácil de você manipular, dominar, fazer, a pessoa que está mais vulnerável? Quem é a pessoa mais vulnerável dentro de um hospital, de uma clínica psiquiátrica? É a pessoa que está saudável ou a pessoa que está doente? Ou a pessoa dependente? Que nós estamos causando uma dependência nos jovens e nos adolescentes, principalmente uma dependência, como uma droga. Então, se alguém puder nos mandar mensagens, né, Marina? Porque isso é uma das nossas propostas também aqui no Terapia a Bordo, é você participar, mandar perguntas, não é isso? Pra gente estar respondendo, né? Exatamente. Essas interações são muito importantes para a gente direcionar o próximo bate-papo, complementar o que não foi dito. Todas as perguntas, dúvidas, qualquer tipo de interação é muito bem-vinda. Sinta-se à vontade e intimado, no bom sentido, ou intimada, a nos mandar comentários, sugestões e perguntas para a Clarice responder. Vai ser um prazer. Eu acho que eu deixei a Marina. Antes ela ficou aí muda, pensando, meu Deus, que caos estamos. Você me ouve? É preocupante, né? Quando nós começamos a falar nisso, é preocupante. A terapia a bordo é para... A terapia em si, né? Ela é para transformar, para nos transformar. Então, se você está embarcado com nós, embarcou nesse nosso projeto da terapia a bordo, que é uma simulação de terapia, né? Que eu convidei a Marina, porque é maravilhosa, jornalista, fotógrafa, que é a gente, é fazer a gente pensar. Eu gostaria que a gente refletisse como meus pacientes saem, né, da terapia, se transformar, né, para que o nosso próximo encontro aqui na terapia a bordo você já esteja com muitas dúvidas, né, do que a gente está fazendo,
né, na nossa vida, no nosso momento presente agora, com esse recurso que pode ser maravilhoso, ele mas com controle, sem abrir mão de outras coisas tão importantes e fundamentais para o desenvolvimento mental, psicológico do ser humano, físico também do ser humano, que está fora, né? Que não está na tela, não está nas 4 linhas aí, né? No quadradinho esse, seja lá qual que você esteja usando, não está na televisão, não está no iPad, no celular, toda a tecnologia não está aí. Ele está fora, ele está na vida em si, né? Nessa energia circundante que faz nós, seres humanos, sermos tão completos e tão incríveis, né? E tão, digamos assim, genuínos, né? Eu gosto muito dessa palavra para nos definir. É isso aí, então. Marina, vamos dar um tchau. Muito feliz aqui com a Marina. Marina e Marina, né? Marina falando, Marina no nosso fundo aqui. Boa. Eu que agradeço. Eu espero que quem vá nos ouvir aproveite sem moderação, porque eu acho que o conteúdo que você passa vai ser muito benéfico. A gente fala brincando, né? Sem moderação, mas no bom sentido. Super obrigada para quem nos acompanhou. Obrigada duplamente a Clarice, e a gente se vê, a gente se ouve, a gente se encontra aqui no Terapia a Bordo muito em breve. É isso aí. Uma vez por semana a gente vai estar dando para os nossos apoiadores, assinantes, a Terapia a Bordo. É isso aí, Marina. Muito obrigado. Valeu. Obrigada também a todo mundo.